É isso aí, pessoal. Parece que a casa caiu de vez agora, né? Encontraram a tal de uma minuta do golpe, que ela teria sido redigida logo depois da reunião do golpe. Detalhe, uma reunião de um golpe que tinha mais de 100 pessoas na reunião. Ninguém fez questão de pedir para que não gravassem a reunião. E além disso, pessoal, tinha gente servindo o cafezinho, entendeu? O cafezinho do golpe. E tinha fotógrafo profissional. Falando do golpe, pessoal, eu vou mostrar para você agora aquela jornalistazinha incompetente que noticiou uma fake news na semana passada agora sobre o Carlos Bolsonaro e que agora ela tá falando abobrinha de novo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Dei só uma olhadinha nesse vídeo que eu vou pôr para vocês, pessoal. Uma minuta golpista, segundo as investigações da Polícia Federal, previa a prisão do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a prisão do ministro Gilmar Mendes e a prisão do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro da Suprema Corte. Essa minuta, segundo a Polícia Federal, foi apresentada a Bolsonaro por Felipe Martins e Saad. A gente já contou aqui também e repisa para você que Bolsonaro, segundo a PF, vê o texto e pede alterações. Ele pede para tirar o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e para tirar o nome de Gilmar Mendes, mantendo assim apenas o nome do ministro Alexandre de Moraes como alvo de prisão. Passo contínuo à elaboração dessa minuta golpista e da alteração dela, a Polícia Federal registra que o Serviço de Espionagem Ilegal do governo passou a monitorar todos os voos e a agenda do ministro Alexandre de Moraes. Para quê? Para que a ordem de prisão prevista na minuta golpista fosse cumprida. Além disso, o documento mostra que o Batalhão de Operações Terrestres, Elite, Força do Exército, foi cooptado e anuiu com a tentativa de golpe desde que Bolsonaro assinasse a minuta. A prisão de Moraes tem a ver com Goiânia, né? Seria levado Moraes para Goiânia, como o ministro relatou, inclusive no documentário da Júlia do Ailib, porque Goiânia seria o batalhão assumido por Mauro Cid, se Bolsonaro tivesse sido reeleito. Para concluir o que a gente já viu aqui, o general Augusto Heleno, segundo a Polícia Federal, em uma gravação, fala em virada de mesa e diz que qualquer soco deveria ser dado antes da eleição, porque depois, abro aspas, não haveria VAR. Vocês viram aí, galera? Desde que o Bolsonaro assinasse a tal da minuta do golpe. Isso significa o quê? Isso significa que o Bolsonaro não chegou a assinar esse documento. Vamos ser bem céticos com toda essa situação. Se o Bolsonaro tivesse assinado, o Bolsonaro não assinou, o papel aceita tudo. Entendeu? Eu posso imprimir uma minuta do golpe aqui, ó, na minha impressora aqui, eu posso imprimir uma minuta do golpe aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o seguinte, do ponto de vista jurídico, o que vem a ser isso? Que o pessoal fala de golpe, de golpe, de golpe, mas segundo as informações, o que aconteceu? Essa minuta desse golpe, essa história dessa minuta do golpe já é uma coisa antiga. É uma coisa que foi encontrada lá atrás no celular do Mauro Cid, né? E que só agora deram publicidade para isso e o jornalismo militante fez o quê? Caiu em cima, como se fosse a narrativa que está desvendando a verdade do centro do universo, né? Que é tudo que eles queriam. Não aconteceu golpe de Estado. Se não aconteceu nenhum golpe de Estado, significa que não existe esse crime na modalidade consumada. Se esse crime não foi concretizado, será que ele foi tentado? Eu vou mostrar para vocês, dá uma olhadinha aí ó, no Código Penal, que vocês estão vendo aí na tela agora que aquela jornalista que vive publicando fake news, daquela tal de Daniela Lima, vive publicando que ela não sabe, é isso aí, ó. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha aí, ó, no artigo 14 do Código Penal que está aí na tela agora. Artigo 14. Diz-se o crime. Aí você vê que no inciso primeiro tá aí, ó, crime consumado, que é o inciso 1. Fala consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, quando o crime ele foi cogitado, tá? Ele foi preparado, você entrou no ato de execução
e, e ele foi concretizado, ou seja, ele foi consumado. Esse é o crime consumado. E no inciso segundo você tem aí a tentativa, que seria o quê? Tentado, vírgula, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vocês estão vendo aí, pessoal? O que que significa? Significa o seguinte: para você que não é do direito, porque quem já é do direito sabe disso, existe uma coisa que nós chamamos de iter criminis. O que que é o iter criminis? Digamos assim, o trajeto, tá, de quando se cogita a possibilidade de cometer um crime até a consumação do crime. E ele passa pela cogitação, tá? Cogitar um crime não é punível, tá bom, pessoal? Isso é uma regra de direito penal. A cogitação de um crime, ela não é punível, tá bom? Não se, não se pune ninguém por cogitar o cometimento de um crime. Ah, eu vou cogitar cometer um homicídio, vou cogitar cometer um tráfico de drogas, eu vou cogitar fazer um assalto. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando se cogita um crime, não há crime, tá bom? Não há crime. Aí depois da cogitação, você entra nos atos preparatórios, que no caso é cogitação, preparação, execução e consumação. São 4 passos aqui. Então, o primeiro passo, que é a cogitação, mostrei para vocês que não tem crime nesse caso, né? Depois da cogitação vem a preparação. A preparação, tá? Quando se prepara para cometer um crime, também não tem crime. Essa é a regra. Qual que é a exceção? Desde que a preparação para o cometimento de um determinado crime não implique em um outro crime autônomo. Por exemplo, o indivíduo que quer fazer, por exemplo, um assalto a banco. Aí ele vai lá, ele compra armas de fogo, ele compra explosivos, e aí a polícia prende ele no momento de preparação para um crime maior que ele ia cometer. Só que ele não cometeu o crime maior, ele nem entrou na fase de execução, ele está se preparando para poder cometer o crime. Nesse caso, ele vai responder por um outro crime, né? Um outro crime que é independente do crime que ele pretendia cometer e que ele não cometeu. Né, um crime autônomo. No caso, ele vai ficar o quê? No porte ilegal de arma de fogo, no porte ilegal de explosivos, né, que está previsto na Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, você percebe que até então não tem crime nessas situações, né? E você depois entra na fase de execução. Tá, vamos dizer o seguinte, que o Bolsonaro o Bolsonaro teria cogitado, ele teria preparado naquela reunião que tinha gente entregando cafezinho e fotógrafo profissional, que é a mesma reunião também que ninguém reclamou ou impediu que as pessoas entrassem com celular, ou que pelo menos solicitou que elas não filmassem ou que não espalhassem esse vídeo depois. Né? Então, assim, vamos dizer que ele cogitou e estava preparando. E nessa preparação, né, teve a reunião com as tias do cafezinho, com o cara da filmagem, com o pessoal que estava filmando, com o fotógrafo profissional e tudo mais. E durante tudo isso, eles entraram na fase de execução. Tá? Vamos considerar que eles entraram na fase de execução. O documento, que seria o documento do tal do golpe mesmo, que é o documento que essa essa menina aí, essa péssima jornalista aí da Globo aí, para não adjetivar ela com outras coisas, como adjetivava esse tipo de gente, nosso professor Olavo de Carvalho, tá? Digamos assim que essa minuta aí, que era uma minuta de uma decretação de estado de sítio, tá? Era para decretar o estado de sítio. Vamos dizer que essa minuta existiu e que o Bolsonaro não assinou, igual ela falou ali. A própria matéria ela falou aí. Vocês viram que o pessoal estaria de acordo desde que ele assinasse. Isso significa que ele não assinou. Esse documento ele não tinha nem conhecimento desse documento. Ele foi tomar conhecimento desse documento em outubro de 2023, porque o advogado dele encaminhou o documento para ele em outubro de 2023. Ou seja, um ano depois da eleição, o Lula já estava no poder há mais de 10 meses, né, pessoal? Já estava no poder há mais de 10 meses. Eu vou ler o artigo 15 para você aqui, para você ver, né, o que, que é uma desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tá aí, ó. Artigo 15. O agente que,
voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, né? A mesma coisa, se os atos praticados até então tiverem sido atos que constituem um crime autônomo, como o caso do cara que queria explodir uma agência bancária, explodiu o caixa eletrônico e ele foi preso com os explosivos, né, um crime autônomo. O cara que queria fazer um assalto, né, com arma de fogo, com emprego de arma de fogo, nesse caso, o indivíduo que foi preso com arma de fogo, se preparando para poder cometer o assalto, ele ficou preso, no caso, ele responde pelo crime autônomo, que foi o porte legal de arma de fogo, porque o crime de roubo mesmo não chegou na execução. Então, assim, o que que acontece? Os atos praticados pelo Bolsonaro teve a execução do golpe de Estado, ele assinou o documento, ele chegou a assinar o documento, porque a Dilma, quando ela estava em iminência, a iminência, tá, de ser impeachmentada, a Dilma consultou o pessoal para poder tentar dar um golpe de Estado, mas disso ninguém fala, né? O jornalismo militante, ele baixa a orelha e finge demência, faz de conta que não está vendo nada, que não aconteceu nada, né? Então, sempre que você vê um esquerdista falando aí a respeito da tal da minuta do golpe, pergunta para ele o que ele acha da Dilma ter se consultado com os militares na época para poder tentar dar um golpe. Foi quando ela foi informada que se caso ela fizesse, assinasse esse documento, em vez de darem o golpe de Estado no Brasil, que a Dilma pretendia fazer, na realidade eles iriam prender ela porque ela estaria cometendo um crime, tá? Então, vocês viram aqui que, assim, não tem como falar que o crime foi tentado porque não entrou na fase de execução. E se entrou na fase de execução, o que que acontece? Se o agente voluntariamente desistir de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, ele responde pelos atos já praticados. Isso se os atos já praticados tiverem, né, sido um crime autônomo, que no caso não teve, tá? Então vamos lá. Quando o Bolsonaro decidiu não assinar uma minuta de golpe que supostamente teria sido entregue a ele, tá? Quando ele decide não assinar, se ele queria cometer o crime, ou ele desistiu de prosseguir na execução, tá? Agora, se ele não cogitava isso e apareceram com esse documento para ele, ele impediu que o resultado se produzisse. O fato é esse, né? O Bolsonaro sempre defendeu a tal das 4 linhas da Constituição e muita gente, assim, vamos falar a real, pessoal. Teve gente que foi contra, teve gente que foi a favor. Tinha gente que criticava, Bolsonaro, essas 4 linhas, os caras vão usar elas para poder te enforcar e tudo mais, e por aí vai. Enquanto outras pessoas não, outras pessoas defendiam que ele deveria manter. Deixa aí nos comentários o que, que você acha disso. Se você acha que realmente essa questão das 4 linhas aí, se o Bolsonaro estava certo ou se ele estava errado, tá? Vai deixando nos comentários aí, pessoal. Então, assim, vocês viram aqui que nesse caso não tem crime, tá? Até porque o fato dele não ter assinado, vamos dizer, vamos considerar que ele entrou na fase de execução, tá? O crime não foi consumado. O golpe de Estado não foi dado. Mas a circunstância que impediu esse golpe de Estado que eles estão falando foi ele não se consumou. Esse crime ele não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente? Ou será que esse crime não se consumou porque o próprio agente que está sendo acusado de ter cometido o crime não assinou ele próprio, por vontade própria, não assinou? Vocês estão entendendo? Então, assim, O Brasil, o Brasil, ele realmente ele sofreu um golpe muito forte. Pessoas inocentes estão sendo perseguidas em nome da democracia por conta de uma operação de false flag que criaram. Essas acusações são absurdas. Se você acha que um homem estar sendo processado, um político igual o Bolsonaro, estar sendo processado, tá? Toda vez que ele faz uma live, que ele aparece no meio de uma multidão e que ele demonstra força política, tem uma operação da Polícia Federal contra ele de novo. Todas as vezes. Observa bem. Ele faz uma live, dá mais de 1 milhão de pessoas assistindo. E o que acontece? Operação da PF no outro dia na casa dele. Ele sai para a rua e a população vai lá para a porta da Polícia Federal levando um monte de baleia inflável, porque era o local onde ele ia ser, digamos assim, sabatinado, onde ele ia dar o depoimento dele na Polícia Federal.
se ele tinha importunado ou não uma baleia. Olha que absurdo, pessoal. E aparece toda aquela multidão. E um dia depois, outra operação da Polícia Federal demonstrou força política. Polícia Federal em cima dele. Demonstrou força política. Polícia Federal em cima dele de novo. Aí prende o presidente do partido por conta de uma pepita de ouro, enquanto em outros casos, indivíduos que foram presos com 111 quilos, né, de ouro, sem que tenha sido declarado a origem desse ouro, foram soltos. Então você tem hoje o presidente do PL hoje, que é o Valdemar da Costa Neto, que é um indivíduo que, vamos dizer assim, não tô aqui para poder dizer se ele é boa bisco ou não, mas o fato é que ele é o presidente do partido hoje, que o Bolsonaro teve uma abertura para poder entrar e fazer um trabalho político ali dentro. Ele está proibido de conversar com o Bolsonaro. Isso está acontecendo por quê, pessoal? Porque eles querem impedir a eleição das prefeituras esse ano. Eleição da tal da base, que é onde alimenta toda a mamatocracia. Vocês estão entendendo? Se o Estado brasileiro é uma vaca, as tetas da vaca são as prefeituras. As tetas da vaca são as prefeituras. É onde se mama, é onde sai o leite ali, o primeiro ali, tá? Então, o que que acontece? O medo desse pessoal nunca foi de fake news, nunca foi de mentira, sempre foi da verdade. E a verdade é que o Bolsonaro sempre demonstrou força e o Lula não consegue fazer uma visita em um local sequer sem que ele seja vaiado. Sem que ele seja vaiado, ou sem que ele tenha a necessidade de financiar vários ônibus para poder mandar a militância sindicalista, que tá mamando nas tetas também do governo agora, que tão louco para voltar com contribuição sindical, né, para esse local para poder fazer tumulto. Então, assim, galera, o que está acontecendo agora é um estado de exceção que nós estamos vivendo. Advogados estão sendo proibidos de conversar com outros advogados, sendo confundidos com seus clientes, como se o advogado fosse réu do processo e que ele tivesse sido beneficiado em uma audiência de custódia com a medida cautelar. Eu quero saber de uma coisa: falta quanto tempo para o Alexandre de Moraes se achar no poder de decretar medidas cautelares para os advogados que estão atuando no processo do monitoramento eletrônico? Para falar para os advogados assim, ó, primeiro eu proibi vocês de conversarem entre si e agora eu vou colocar a tornozeleira eletrônica em vocês para certificar que vocês não vão se encontrar para poder não vão conversar. Aí, meus amigos, eu vou falar um negócio para você. Aí, nós não estamos longe disso. É sempre assim, é sempre como um termômetro, tá? Tudo isso está acontecendo é um termômetro para poder saber como que vai ser no caso de uma eventual prisão do Bolsonaro. Você tem alguma dúvida disso? Então é isso aí, pessoal. Sempre que alguém vir falar para vocês que o Bolsonaro estava com a minuta do golpe, pergunta para eles o que eles acham do golpe que a Dilma queria dar. Só que ela foi advertida. Se ela desse o golpe ali naquela época, antes de ser impeachmentada, ela seria presa. Então o que ela fez? Ela não fez. Ela não deu o golpe naquela época. Tá? Foi impeachmentada pelas pedaladas fiscais. Ficaram chorando, falando que foi golpe, que foi golpe, que foi golpe. Mas o golpe real que foi dado no povo brasileiro foi de quando o Senado decidiu, né, durante aquela sessão presidida pelo Ricardo Lewandowski, em manter os direitos políticos da Dilma, que é o que proporciona a ela nos passar vergonha como presidente do Banco dos BRICS hoje, tá bom? Que é um representante daqui do Brasil. Deixa seu like, comenta aí embaixo para poder melhorar o engajamento do vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo para poder esclarecer as pessoas de que não houve crime da parte do Bolsonaro e que é ridícula essa alegação do Bolsonaro decretar estado de sítio, sendo que era um decreto que ia chegar na mão do Rodrigo Pacheco, que o Rodrigo Pacheco teria que avalizar e autorizar aquele pedido que decretava a prisão dele próprio. É bizarro, é um absurdo isso aí. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todo mundo aí, pessoal, e é isso aí. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, pessoal. Valeu!